Muito bom dia, boa tarde, está entrando no ar o meu, o seu, o nosso Persona Singular, nesta nova temporada com elas, Débora Bock e Renata Matia, com quem eu tenho a grata satisfação de ao longo das últimas semanas ter trocado várias conversas maravilhosas. Espero que você tenha nos acompanhado através da 90.3 aos sábados, meio-dia, 90.3 FM, e também, se você perdeu algum dos programas, acessa difusoramaravilha.com.br ou também através do YouTube. Sim, estamos no YouTube. E para acessar o YouTube é só procurar Rádio Difusora Maravilha. Encontrou? Deixa o seu joinha, gostou do nosso bate-papo, curte, compartilha com alguém e também se inscreve. Assim, cada vez que a gente publicar algo, você vai ficar sabendo. Num agradecimento dos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência, deste belo cenário da Inovare Ambientes. Afinal, estamos em outubro, gente, final de outubro, dia 30 de outubro, eu vim no meu look rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, mas também já pensando que estamos entrando no verão, já estamos quase nos encaminhando para o verão. E aí, projeto verão pronto já? Deu risada por quê? Você deu risada por quê? Eu acho que eu e a Rê rimos da mesma coisa. Um dia nós estávamos caminhando e eu disse para ela, Rê, vamos acelerar o passo porque o verão já está chegando e era o primeiro dia do inverno. Mas passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. Boa tarde, não tinha falado boa tarde para vocês, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Rolou um silêncio aqui, eu falei sobre o projeto Verão, rolou um silêncio aqui, o pessoal já se retraiu. Porque eu sinto que o projeto Verão, ele pode causar muitos, assim, né, muitos debates aqui entre nós três, o que é certo, o que é errado, talvez também para quem esteja nos ouvindo, né, eu sinto que essa é uma estação, na minha opinião, uma das estações mais felizes, porque é tudo colorido, tem sol, é gostoso, né? Agora estamos quase podendo voltar a ter a vida social que antes tínhamos, né? Mas, no contraponto, existem algumas coisas que o verão também proporciona quando tem relação com o nosso corpo. Vou falar para vocês que, para mim, Projeto Verão, o nome Projeto Verão me incomoda um pouco, porque eu acho que, falando aqui sobre saúde, talvez esse seja o tema, Projeto Verão, ele se faz o ano todo. Seja no frio, no calor, no verão, na primavera, no outono. Em todas as estações ele se faz. Mas as pessoas, como você estava dizendo, a gente se preocupa às vezes um pouco com o corpo, porque no verão nos mostramos um pouco mais através das vestimentas ou através do nosso humor, que está um pouco melhor. Porque o sol também faz com que a gente queira estar mais aparente, né? Fica mais feliz, fica isso. Mas eu parto do pressuposto que o projeto Verão é o ano todo. Pra gente florir, pra gente aparecer pra gente mesmo o ano todo. Mas a provocação do próprio tema, Ivana, é porque nesse momento, se a gente rolar aí em muitos locais, existe o projeto Verão 2022, né? Que pode trazer para muitas mulheres e homens também noias relacionadas ao verão que se aproxima. Mas você fala só sobre o estético. O foco maior talvez seja no estético, não é? No meu ponto de vista, né? É porque se constroem corpos, né? Hoje em dia se constroem corpos aparentes para satisfazer os olhos de terceiros. Às vezes as pessoas, eu quero meu projeto verão em setembro, começa setembro, outubro ali é o limite. A pessoa já começou, vai para academia, pode ver, a academia lota nessa época do ano. Sim. Começa as pessoas a fazerem caminhadas e nós viemos um mês de muitas chuvas, né? Outubro foi um mês de muitas chuvas aqui para nós, as pessoas não saíram muito, não fizeram isso, mas aí começam as dietas exageradas, os procedimentos exagerados e as pessoas perdem um pouco a noção do que é saudável, do que não é saudável. Inclusive, psicologicamente falando, né, doutora? Psicologicamente também, assim. A neurociência, o que diz? Ela diz que a vida humana começa no verão. Que começou, existem grandes estudos que dizem que a vida foi se desenvolvendo, se aperfeiçoando em climas mais quentes. E aí, com a posse, a necessidade de posse,
as pessoas foram migrando para regiões mais frias. Então, a tendência é que no verão a gente fique mais feliz, a gente fique mais contente. O azul, que é a cor, assim, quando se pergunta para a grande maioria das pessoas qual é a cor preferida, as pesquisas mostram o azul assim lá na frente. O azul aparece mais, o sol, o mar, essas coisas. Então, as pessoas tendem a ficar mais felizes com uma maior liberação de serotonina. E muitas pesquisas mostram assim países que predominam o inverno, dias frios, com pessoas muito depressivas, com índices maiores de suicídio. Já que a Débora falou em azul, é por isso que quem está nos assistindo, que eu estou só com um vestido azul nos últimos episódios, porque a cor que traz alegria, né? Óbvio. Fortalece pra ti. É, total. Cor do verão. Ai, ai. Mas é aquela coisa que você estava falando sobre serotonina. Inclusive, a saúde e as atividades físicas aqui falando, elas têm um potencial liberador de hormônios que nos fazem bem. Eu sou uma pessoa que todo dia, para mim, precisa ter uma atividade física para eu me sentir bem. Inclusive nos dias de chuva, nos dias de frio, nos dias mais difíceis, são os dias que eu mais me desafio a fazer uma prática de atividade física, justamente por essa sensação de liberdade que o exercício me faz, mas por saber que a atividade física é algo que me deixa com saúde, com uma perspectiva muito melhor, de um dia melhor, de desenvolver as minhas atividades melhores. E eu não consigo imaginar, sendo bem sincera para vocês, permanecer 8 meses parada e colocar a minha saúde ou mesmo o meu corpo a um projeto verão que ele vai acabar no dia 3 de março, quando termina o carnaval. Sim. É uma coisa que para mim é inimaginável, porque eu estou transformando o quê? O meu corpo num objeto. Sim, total. Mas eu perdi muitos verões, Ivana, por não ter pensado dessa forma ou por estar somente focada, né, na estética que o verão também proporciona a nós. Então, fazem poucos anos que eu voltei a ser ativa no verão. Antes eu ficava escondida, por quê? Porque existia aquele projeto do que é um corpo ideal para se curtir o verão. E o corpo ideal para se curtir o verão estava longe do que era o meu corpo real, né? Então eu deixei de curtir e assim, ó, tem vezes que eu deixo ainda, tá? Porque por achar que eu não estou adequada, né, ao que se vende do que é ser certo para se curtir essa estação. Então, talvez, não é todo mundo que vive isso, não é todo mundo que passou por isso, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, do Projeto Verão, existe um peso para quem não se enxerga dentro dos padrões. Mas aí existe um comparativo, né? Sim. Acredito que do que você está falando existe uma comparação entre o corpo ideal que você imagina e vê nas revistas e vê nas redes sociais para o corpo real que de fato existe, né? Sim. Porque, inclusive, algumas revistas a exemplo de revistas de saúde, que elas têm optado hoje para mostrar um corpo mais real. Porque padrões que se colocavam com edições e tal são inatingíveis. E aí as pessoas se frustram e elas ficam naquela, meu Deus, eu nunca vou ser assim, eu jamais vou ser assim. E ela se fecha, como você disse, deixa de aproveitar a própria vida buscando um ideal que nunca vai acontecer. Uhum. E a vida vai passar, seja ela com um corpo escultural, que para você às vezes pode não ser, seja com um corpo real. Uhum. Afinal de contas, a mulher tem celulite, a mulher tem estria, a mulher tem flacidez. E aonde existe aquela mulher perfeita, emplasticada, que a gente vê nas revistas? Sim. Que todo mundo gostaria de ser, mas será que é isso o ideal? Será que é o certo? Será que esse é o perfeito? Será que a pessoa que tem o corpo assim está feliz? Pois é. Pois é. Eu queria fazer um comentário assim que eu atendo muitos casais na clínica. E normalmente as sessões são conjuntas, eventualmente uma ou outra sessão é separada. E quando a gente pergunta para a mulher, o que é uma mulher da porra para você? Elas relacionam a mulher a um peitão, a uma bunda, a um padrão daqueles de mulher de propaganda de cerveja. E quando a gente faz a mesma pergunta para o marido, ele olha e ele responde, a minha?
ela é companheira, ela está sempre comigo, ela se diverte comigo, ela é uma boa esposa, ela é uma boa mãe. Então, a gente restringe muito a mulher bonita, a mulher interessante a um corpo. E o homem não tem isso. Perguntam para um homem, eu tenho celulite? O que eles vão responder? O que é isso? Não, você não tem, porque a observação deles não vai para isso. Eles observam outras coisas. Claro, aí vem uma gostosona fazendo uma propaganda de cerveja, tem todo um contexto ali, mas no dia a dia não é bem assim, não é. E vamos combinar que uma mulher que se sente bem com ela mesma, ela é muito mais bonita, ela aparenta ser muito mais bonita porque ela está segura. A autoconfiança, assim, é o que torna, existem várias pesquisas que o que torna uma mulher interessante é a autoconfiança que ela transparece no trato interpessoal, na conversa com ela mesma. A empresa Dove, de sabonetes e desodorantes, ela, ao longo dos anos, passou a entender que não existia um padrão, né? Porque se vendia sempre o padrão de mulheres nas propagandas. E quando ela passou a abraçar padrões de mulheres com um peso a mais, com a cor da pele um pouco diferente, o cabelo um pouco diferente, ela incorporou nas campanhas dela essas mulheres e ela teve um aumento de mais de 2.000% de faturamento nas vendas, porque essas pessoas se sentiram incluídas. Entender que não existe um padrão já é um primeiro passo, de saber que não existe o que é certo. É só isso que é bonito? É só o padrão Gisele Bündchen? Não é. Existe a beleza tanto na autoestima quanto de você se sentir confortável com você mesma. Porque, por exemplo, né, eu falei num outro programa, eu sei o tanto que eu sou magra e eu sei que essa magreza me incomoda, mas para que uma outra pessoa ela pode olhar e falar assim, que lindo, eu queria ser igual a você. Então, às vezes, é muito mais o que nos acomete internamente. Mas eu sempre parto e falo para vocês que o meu pressuposto é sempre a saúde. A saúde ela vai estar sempre no projeto verão, projeto inverno, projeto primavera, sim, em todos os projetos. Sim. Gente feliz não incomoda, mas eu acrescento, gente com saúde é feliz. Com certeza. Lá na pirâmide das nossas hierarquias é a primeira, né? Se a gente não estiver bem fisiologicamente, nada mais interessa. Outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui para quem está nos vendo e nos ouvindo, Renata e Débora, que como somos precursoras e estamos falando para mulheres, mas também para homens que gostam de se cuidar, é muito importante você que quer estar se sentindo bem, que acha que está um pouco fora, cuida, mas cuida muito com o que você vê nas redes sociais. Cuida se o que você está vendo não tem uma distorção. Porque existem várias páginas nas redes sociais que mostram, inclusive, personalidades e celebridades que são consideradas lindas e maravilhosas, que mexeram nas imagens, que mexem nas imagens, criam padrões e influenciam outras pessoas. E aí isso pode distorcer você que nos vê, que nos ouve, que imagina, nossa, mas eu tô muito fora do padrão. Ah, mas elas estão falando porque elas estão lá. Gente, sério. Eu tenho muitos problemas quando eu me olho no espelho. Vários, inclusive eu falo, gente, tá fora. Você não tem? Tamo junto. Gente, pelo amor de Deus, se eu pudesse, eu ia colocar aqui, tirar ali, fazer e tal, mas assim, ó, tô bem, tô zen comigo. E é esse o principal foco de tudo na vida, é você se enxergar como você é. Mas eu acho maravilhoso esses movimentos que têm vindo, assim, que têm mostrado a mulher real, né? Porque até pouco tempo atrás, a mulher valorizada ela era aquela que se dizia ser ideal, né? Valorizada em que sentido? A mulher que aparentemente era feliz, que poderia aproveitar o verão com mais tranquilidade, enfim. E eu falo, e eu repito isso, porque eu, de fato, perdi muita vida por causa do corpo, né? Teve um curso, inclusive, Ivana, que fizemos juntas, que uma pergunta foi: quantas vezes a gente deixa de sair de casa por achar que não está com um corpo ideal? Eu inúmeras vezes fiz isso, não só no verão, não só no inverno, nem na primavera e nem só no outono, sabe? Então, também vem muito da gente se conhecer e entender que o nosso corpo, né? Porque eu tinha uma visão do que era o corpo ideal para mim,
Só que, gente, inalcançável, sabe? Ou eu ia ter que me privar de tudo que eu mais amo. E eu gosto das coisas que eu faço, por exemplo. Eu gosto de comer uma coisinha errada aqui, outra ali, com consciência, eu sei que eu faço, mas é porque isso também me gera prazer e me dá prazer. Então eu acho muito legal esses movimentos que têm vindo agora e que têm mostrado as mulheres reais. Porque, de fato, essa idealização da mulher perfeita, ela gera muita doença. Física, mental e emocional, né? Mas você sabe que assim, aqui a gente está falando com mulheres e a gente imagina que quem esteja nos vendo e nos ouvindo tem um certo conhecimento e discernimento. Mas e como lidar com meninas, jovens, meninos jovens que hoje estão vidrados na tela do celular, vendo pessoas com filtros distorcidos da própria imagem e trazendo isso muito forte, né? A todo momento você abre o celular, e aí? Vocês não acham que a pandemia ela veio para mudar alguns padrões? Gente, já vai fazer quase 2 anos que nós estamos andando com 2/3 do rosto coberto. Então, essas crianças que estão vindo agora, elas já têm um padrão diferente dos nossos, uma aceitação diferente, e eu acho isso uma coisa muito positiva. Nesse sentido, de eles ter um olhar diferente, um olhar de aceitação. Eu sinto que tem uma geração vindo aí de uma forma diferente. Tanto que bullying é uma palavra relativamente nova, não é? Sim. Quanto bullying a gente sofreu? E tem pessoas que dizem, geração mimimi. Não. Quem passou o bullying sabe o quanto doeu e o quanto vai doer a vida inteira. E agora eu acho que já está se tornando mais consciente nas crianças isso. Agora, a minha frustração do projeto Verão é não poder programar umas férias com tranquilidade, assim, saber se eu vou viajar, se não vou viajar, qual é a próxima. Projeto Verão foi encerrado por causa da pandemia. Ninguém sabe como vai ser. Não, a gente está vivendo o impensado, né? Aquela coisa da gente achar que a gente tinha controle, que a gente sabia o que ia ser dali a pouco. Isso tudo a gente perdeu. Aquilo que se previa para 20 anos, se está fazendo agora. Aliás, o que as pessoas talvez não observaram e não observam muito com a questão da pandemia e com a vinda desse vírus, que é fundamental, a importância da saúde, Sim. é o que eu falei e falo sempre, como defendo a saúde em primeiro lugar, por ter vários problemas familiares de saúde, e para mim a saúde é muito importante. E a pandemia, o vírus em si, ele veio para mostrar mesmo. Peraí, como você está cuidando da tua saúde? Mas foi pelo foco na saúde que eu tive algumas mudanças de hábitos de comportamento, assim mesmo, né? Porque, por exemplo, eu lembro que eu sempre fui a cheinha da família, né? Sempre fui a maiorzinha da família. E isso, por muito tempo, assim, fez com que eu quisesse rejeitar essa característica que eu tenho, né? E aí eu acabava, então, claro, porque um exercício, né, Ivana? Talvez a gente que já esteja numa rotina, né, você diária, eu semanal, a Débora semanal também, para nós talvez seja algo que seja mais simples já, porque já está incutido na nossa rotina, a gente sabe os benefícios que tem, né? Mas, por exemplo, eu sempre buscava academia no desespero. Por quê? O que eu buscava, né, quando era lá antes de eu ter essa consciência sobre a saúde? Era eliminar peso, mas a gente sabe que no momento que você começa, a tendência é o corpo incha, tem outras consequências. Então, eu ia só pelo número da balança. Uhum. O índice de desistência meu era de 99,9%. Por quê? Porque não era o meu resultado, eu queria imediato, sabe? Uhum. Tudo que eu deixei de fazer por muitos anos, eu queria que naquela semana acontecesse. Teve um momento que eu tive uma virada de chave, que foi quando eu entendi, não, é pela minha saúde. E toda vez que eu penso em não ir, eu também penso, poxa, mas é a minha saúde que está em risco, né? Se eu deixar de fazer isso. Claro que não é só o exercício. Você diz aí, eu sempre fui a mais gordinha, a mais cheinha. Fui, passado. Agora você é a gostosona, tá? Tá bom. Mas por outro ponto é o seguinte, eu ia na academia e a minha frustração, quando eu fazia atividade física, era as pessoas olharem e falavam assim, você faz atividade física, tipo, tão magrinha? E aí isso me incomodava profundamente. E por várias vezes eu pensei em desistir. Mas quando eu parei e falei, peraí, mas não tenho que dar resposta pra ninguém, é óbvio. E eu entendi, peraí, eu faço pela minha saúde. E aí as pessoas julgavam que eu fazia porque eu queria ficar magra. Uhum. Não, é porque fazia bem pra mim. Então é um revés, porque às vezes a pessoa que tá lá
pensando, né? Eu não vou porque vão me achar gorda. Não, minha amiga. Eles vão te julgar sempre, seja você magra, seja você gorda. E isso parte muito mais do nosso inconsciente, do que nos faz bem, do que uma resposta para um terceiro. Porque você que é gordinha, se sente bem gordinha, ok, tá tudo bem. E se você tá magra, se sente bem magra, ok, tá tudo bem. Mas aí tem uma coisa também que eu acho que a gente tem que repensar. Nós nascemos muito egocêntricos. Até os 12 anos a gente acha que o mundo gira em torno da gente. Isso é uma característica biológica. E a gente traz alguns resquícios disso na adultez também. Então, eu não sei dizer se felizmente ou se infelizmente nós não somos tão importantes que está todo mundo olhando para a gente, né? Não, mas é que você falou até os 12 anos. Mas tem gente que passa a vida toda. A gente traz isso para a adultez de achar que está todo mundo olhando para nós. Eu na vida. Felizmente não estão. Eu na vida, Ivana, eu na vida. Quando a Débora me falou isso, eu fiquei um pouco frustrada uma vez, porque eu pensei, mas gente, né? Então ninguém tá me vendo. Mas olha só, teve 2 momentos da minha vida que eu consegui ressignificar um pouco disso que a gente tá trazendo, né? Que foi uma vez que eu li o livro Fazendo as Pazes com o Meu Corpo, da Diana Garbin. Inclusive, ela tem um canal maravilhoso no YouTube, ela tem site. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque quando eu gosto de uma pessoa e quando o que a pessoa fala faz sentido, eu colo na pessoa, eu tenho essa característica, e eu vou buscar o que aquela pessoa fez para ressignificar, né, o sofrimento que daqui a pouco eu estava vivendo. E quando vocês leem lá o livro, quando eu comecei a ler o livro da Diana Garbin, eu, de fato, não entendia se era história dela ou se era história minha, porque era muito parecida. Sabe? Muito parecida mesmo. E depois ela lançou uma outra edição de que a vida perfeita não existe, né? Que ela relaciona também muito do que a gente vê nas redes sociais e pra gente deixar aquilo que não é real fora, né, do nosso contexto de comparação. E outra vez também, que eu lembro que a Ivete Sangalo, numa entrevista, porque eu sou fã dela, vocês sabem que eu tô aqui porque eu quero conhecer ela um dia, né? Hashtag, vamos fazer esse programa chegar até a Ivete Sangalo. Mas um adendo até o Ronaldinho Gaúcho, por favor. E aí eu lembro que uma vez a Ivete Sangalo falou que ela, por muito tempo durante a carreira, né, ela também se sentia em alguns momentos menos, porque ela não tinha o corpo ideal do momento, né? E que ela resolveu falar para toda a galera que é fã dela, né, que ela também tem defeitos, que ela também não, que tudo aquilo que ela mostra muitas vezes nos shows, nos clipes, tem muita cinta que segura, tem muita coisa. Então, eu lembro que uma vez ela deu uma entrevista para a revista Marie Claire, se eu não estou enganada, e ela fala que ela tem barriga. Ela tem barriga e que muitas vezes os repórteres perguntaram para ela se ela estava grávida. Ela dizia, não, gente, eu tenho barriga. Não tô grávida, né? E isso humaniza, né? Isso faz com que, por exemplo, poxa, se até a Ivete Sangalo tem, quem sou eu para não ter? Então é uma coisa, são paradigmas assim que a gente tem que ir quebrando para se sentir mais à vontade com quem a gente é. E evidenciar aquilo que a gente gosta, né? Por exemplo, talvez esconder um pouquinho aquilo que a gente não gosta, não do ponto de vista doentio, tipo, vou esconder para ninguém me ver, não. Evidenciar aquilo que a gente gosta e deixar um pouquinho mais escondido aquilo que não faz tão bem pra gente. Vocês conseguem perceber que são superficialidades, são padrões estéticos que a gente observa? E vendo vocês falar, e eu tenho certeza que muita gente se identifica com isso, porque eu estou assim, eu estou assado. Mas se você perguntar para um cego o que para ele faz sentido, ele vai dizer que é enxergar. Sim. Se você perguntar para uma pessoa que não consegue falar, para ela vai fazer sentido o falar. Como a gente se acostuma a nos queixarmos indiretamente por essa questão de tentar se encaixar num padrão de algo que a gente tem vital, que é de suma importância, que são as plenas capacidades. Eu tenho um irmão especial, vocês sabem, quem não sabe está sabendo, eu tenho um irmão especial, não consegue falar. E para ele seria vital, e eu entendo que é vital, o falar. Júnior, tu tá se sentindo, tu é bonito, ele só faz que sim com a cabeça. Ele se acha lindo dentro da plenitude dele. Talvez para ele o padrão de um projeto verão seria poder falar. E é legal que as pessoas tenham isso muito claro, e talvez essa minha história possa fazer sentido para alguma delas, porque é uma superficialidade. Se você conseguir agradecer pela tua capacidade de caminhar, de poder ir até a esquina e voltar e
com um pouquinho de disposição, é tão muito mais importante do que você pensar, nossa, eu não vou colocar uma bermuda porque eu estou um pouquinho cheia ou porque eu estou um pouquinho magra. Mas, Ivana, é superficial? Depende também, né? Não, eu digo que é superficial dentro de um contexto Sim, total. amplo, Não, de com nós certeza. imaginarmos que as plenas capacidades são muito mais Sim. importantes do que você se encaixar num corpo. Sim, porque daqui a pouco alguém que esteja nos ouvindo pense, mas eu tô sofrendo por isso. Não é superficialidade, existe esse sofrimento também, Sim, né? eu mesma já sofri Sim, muito sim, por isso, aham. mesmo tendo essa experiência. Hoje eu entendo um pouco diferente, mesmo vendo, vivenciando ao lado do meu irmão essa situação familiar. Eu também tive e tenho vários assim grilos na cabeça, mas justamente isso. Mas tentar trazer esse contexto amplo Sim, para as pessoas, o todo, né? sabe, quando você está naquele fundo do poço que você olha e fala, meu Deus, não vejo mais. Aí você dá um horizonte para a pessoa pensar, meu Deus, é verdade, olha só, eu tenho que ser, né, feliz com isso que eu tenho. E como os padrões de beleza também são subjetivos. A Mauritânia, por exemplo, é um país em que até muito recentemente as meninas com 9 anos elas eram colocadas num espaço que chamava casa de engorda. A partir do momento que elas atingissem 65 quilos, independente da idade, elas eram dadas ao casamento. A mais bonita era a mais gorda. Uma tribo da Etiópia, ela considera o homem mais viril aquele que tem a barriga maior. Não lembro que país agora, são as mulheres girafas. Não tem cada um a sua beleza? Sim. Esses são os padrões que são criados. Esses são padrões que são criados. Então, para mostrar também como a beleza é uma coisa subjetiva, não é? Sim. Em algum momento da história, como você estava falando, em outros países, a mulher mais cheinha, ela era associada à possibilidade de continuidade da Das genética. espécies da... Exato. Na China, por que na China e no Japão, por que a pessoa de pele branca, né, extremamente branca, destoava? Porque ela tinha uma certa dissociação que não pegava sol, ou seja, era do alto escalão, né? Então, são fases. Hoje as pessoas no Projeto Verão querem estar morenas. Sim. É uma diferença. Bombadas. Exatamente. Então vai muito além de criarmos padrões para nós e também os padrões que a gente vê nas redes sociais ou o que a gente imagina como ideal. Fez sentido para vocês essa conversa? Olha, eu gosto muito de falar sobre esse assunto justamente para fazer com que a gente pare de pensar que a gente não está ideal, porque eu já perdi muitos verões e eu gostaria que quem está nos ouvindo ou nos assistindo não perca seus verões em virtude de achar que não está ideal, sabe? Então, para mim fez sentido só para passar essa mensagem de alguém que já viveu na pele para deixar as dicas que eu deixei. Para mim fez sentido dizer que a perfeição não é uma condição humana. Essa é uma condição divina. Então, nós não temos a perfeição, mas nós podemos ser o melhor possível naquilo que nós somos, aceitando o nosso eu real. Gente, para mim fez muito sentido estar aqui. É com muita gratidão e principalmente com saúde que a gente encerra esse programa de hoje, desejando a você um excelente final de semana, que você cuide da sua saúde, do seu projeto verão, mas principalmente do seu projeto vida. Um excelente sábado. Até o próximo, se assim Deus quiser. Tchau!